Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segunda-feira, começo da semana, e a gente vai direto para a Bíblia. E hoje é uma reflexão bem forte para todos nós. Fala um pouquinho sobre cada um de nós. E a gente vai falar sobre Judas. Você conhece, né? Aliás, virou até sinônimo de traição, né? Judas foi quem traiu Jesus lá atrás. A gente vai então para a Bíblia, Mateus 26, 14. Vamos lá? Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quanto estão dispostos a pagar-me para vos entregar Jesus? Deram-lhe 30 moedas de prata. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera da ocasião para entregar Jesus. Judas Iscariotes trocou tudo aquilo que ele havia feito, mesmo sendo um seguidor de Jesus. Trocou esse amor todo que Jesus tinha por ele e por todos os outros apóstolos. Ele trocou por 30 moedas. Uma traição que a gente acompanha, inclusive, nos filmes que falam sobre a vida de Jesus. Naqueles filmes onde retratam realmente essa impureza toda que Judas teve, essa traição toda que Judas fez com a presença de Jesus. E todos nós, quando a gente assiste ou quando a gente lê na Bíblia, como é o caso desse trecho bíblico, a gente sente uma dor no coração. A gente se transporta para aquele lugar, para aquele momento onde Judas troca Jesus, que o amou tanto, por 30 moedas. É frustrante saber disso, a gente repudia muito saber disso, mas agora a gente olha para a nossa vida. E essa é uma reflexão daquelas para a gente prestar atenção e vigiar aquilo que às vezes a gente acaba fazendo. E talvez aquilo que eu vou trazer agora para você pode doer no seu coração, mas é para doer mesmo, porque a gente precisa amar Jesus com todas as forças. E será que a gente ama Ele com todas as forças? Será que a gente olha o pecado e aquilo que Judas fez com Jesus e não traz isso como referência para que a gente possa melhorar? A reflexão de hoje tem algumas perguntas para você. Você faz essa pergunta: como é que Judas pôde trocar Jesus por essas moedas? Como Judas pôde ter essa capacidade, essa audácia de trocar Jesus por 30 moedas? E aí vem as perguntas. Você já trocou Jesus pela preguiça? Você já deixou de ir à igreja? Ou já deixou de agradecer a Deus? Já deixou de orar por conta da preguiça? Já deixou de contemplar as coisas por conta da preguiça? Essa é uma troca. Você já trocou Jesus pelo conforto? Ah, hoje eu não vou na igreja não, porque tá tão gostosinho aqui em casa, tô deitado, tô com preguiça hoje aqui nesse conforto. Ou vou em um lugar onde eu terei prazeres carnais e, portanto, não vou à igreja ou não vou contemplar, amar a Jesus sobre todas as coisas. Você já fez essa troca? Pelo conforto? Já trocou Jesus pelo medo de desagradar as pessoas? Tem gente que tem medo de orar, tem gente que tem medo ou vergonha de orar na frente de outras pessoas, tem medo de falar sobre o nosso Senhor Jesus na frente de outras pessoas por medo. Você já fez essa troca? Outra pergunta: já trocou Jesus pela pressa? Essa pega muita gente também, né? Às vezes a gente sai tão apressado por falha nossa, né? Às vezes sai mais tarde de casa para chegar em um determinado lugar. Às vezes sai se arrumando ao invés de acordar um pouco mais cedo para se arrumar. Por conta da pressa, deixou de se lembrar de que é preciso começar o dia conversando com Ele, que é preciso começar o dia fazendo o que precisamos fazer, colocar Ele em primeiro lugar. A gente falava semana passada sobre isso. E você aí que está ouvindo o rádio, já trocou Jesus pelas suas próprias vontades? Se tivesse uma adoração
uma missa ou um culto no horário do jogo da seleção brasileira, quem você escolheria? A seleção brasileira? O Neymar? O Ancelotti? O Endrick? Enfim, quem seja? Ou você iria adorar o Senhor? Já trocou Jesus por tuas próprias vontades? Judas pregou, andou com Jesus por um tempo, chamou ele de amigo, abraçou, ouviu um eu te amo de Jesus e mesmo caminhando ao lado de Jesus, trocou por 30 moedas esse amor todo. E você, e eu, e nós, quantas vezes, e aí cada um faz uma análise de si próprio, quantas vezes agimos como Judas? Quantas vezes trocamos Jesus por outras coisas? Por vontade própria, por preguiça, por falta de atenção, pelos atrasos, pelo esquecimento. Quantas vezes a gente trocou Jesus? Será que a gente se esqueceria que o jogo da seleção brasileira hoje é 1h da tarde? Qual é a atenção que a gente dá para Jesus? Por que a gente ainda continua trocando Jesus por pouca coisa? Essa é uma reflexão para que a gente faça essa breve análise. Aliás, breve não. Todos os dias precisamos analisar sobre isso. Amém. Vamos para Filipenses, capítulo 2, versículo 13 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Em um mundo que muitas vezes valoriza e busca pelo próprio sucesso, a Bíblia nos chama para uma perspectiva diferente. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, destaca a importância de olhar para baixo, não para menosprezar a si mesmo, mas para cuidar dos interesses dos outros e reconhecer a dignidade e a importância de cada pessoa. Quando olhar para baixo, estará consciente de onde estará colocando os pés. Da mesma forma, na jornada da vida é crucial ter consciência de suas ações e como elas afetam os outros ao nosso redor. A humildade te capacitará a considerar as necessidades e sentimentos dos outros, evitando prejudicá-los enquanto buscamos os nossos objetivos. Por isso, reserve um tempo para refletir sobre as suas interações e ações. Pergunte-se a si mesmo se tem considerado os sentimentos e as necessidades dos outros. Antes de tomar decisões importantes, avalie como essas decisões podem impactar os outros. Esforce-se para agir de maneira a promover a paz, a justiça e o amor ao próximo. Esse ponto nos chama muito a atenção e faz complemento com essa reflexão maravilhosa que o Martin trouxe para a gente nessa manhã. A humildade que nos capacita a considerar as necessidades e os sentimentos dos outros. E essa parte aqui, Martin, acho que tem muito a nos dizer, né? Pra gente fechar o nosso mês. Hoje é o penúltimo dia do mês, né? Até falávamos antes ali no sofá, tomando um café. Quando olhar para baixo, estará consciente de onde estará colocando os pés. O que seria da nossa vida, da nossa missão, das nossas lutas, sem saber onde estaríamos pisando a cada amanhecer, a cada dia? O que seria hoje da nossa segunda-feira, dia 29, sem ter a certeza de onde estamos colocando os nossos pés para seguir em frente? Às vezes com dor no coração, às vezes com problemas, às vezes com situações mal resolvidas, às vezes com porquês, e a gente questiona às vezes mesmo. É normal, por que, Jesus? Mas o porquê comigo? Ou o porquê com a minha família? Por que isso está acontecendo? Não poderia ser de forma mais fácil? Não poderia ser de forma mais tranquila? Aí Jesus vai lá e conversa com a gente. Calma, meu filho, minha filha. Isso faz parte da minha resposta para você. Isso faz parte da sua jornada. Não tente comparar com a do irmão. Essa é a sua missão, essa é a sua cruz. Siga, olhe para a cruz, siga firme. Que possamos hoje, com todo o coração, com essa humildade, com esse ensinamento para esse dia 29 de junho de 2026,
E que a gente possa começar rasgando o nosso coração em mais uma semana, com essa humildade. E assim como Paulo disse então na carta aos Filipenses, em um mundo que às vezes valoriza a busca pelo próprio sucesso, a Bíblia nos chama para essa perspectiva. Destacar a importância de olhar para baixo, não para menosprezar a si mesmo, mas para reconhecer a dignidade e a importância de cada pessoa. Amém. 7h45 aqui na nossa reflexão para hoje. Momento Cristão traz Tiago Brado, meu alvo. Hoje o teu alvo, ele está esperando por você. E ele não é a seleção brasileira, hein?